Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na página Por Luz e Paz no YouTube e também no Facebook. Hoje nós daremos sequência ao assunto anterior, mas com uma vertente um pouco diferente, começando da infância, onde parece novo o chamado bullying, que é a perseguição ou as brincadeiras de mau gosto, muitas vezes, por conta da cor, por conta do tamanho, por conta da altura, por conta de ser mais baixo, ou qualquer coisa que seja. E desde a minha infância eu já entendi que se você entra na brincadeira e simplesmente até zoa junto, aquilo perde a graça. Mas se você tenta combater, se você diz que não concorda, que não gosta, que não aceita, aí que a coisa inflama, aí que a coisa cresce, aí que a coisa permanece. Por isso eu acredito que a primeira coisa que os pais devem ensinar antes que as crianças deem seus primeiros passos lá no pré-escolar, na creche, onde começa a ter a socialização, é aprender a se comportar conforme os outros se comportam, saber se defender, saber se socializar de uma forma que não venha a trazer conflitos. Portanto, se você percebe que caso venha a ter qualquer situação incômoda, como é que ali a criança vai se comportar? Como é que será a sua defesa? Acredito que seja notório e compreensível dizer que a violência não é algo que seja certo. Então, como é que sem o uso da violência, você vai se defender? Então, explicar para a criança como se comportar diante de algo que seja desagradável. Eu acho que esse é o primeiro passo para você demonstrar ou fazer com que ela se prepare para o mundo. Eu acho que esse é o ponto. Como preparar para o mundo, porque isso, desde que o mundo é mundo, sempre existiu. Então a criança, ela precisa entender isso. Aí vem as falhas e faltas dos adultos, as perseguições, e vamos chegar aí ao extremismo que a gente tem visto acontecer, principalmente com perseguições e até assassinatos, sem contar com os assassinatos de reputações de pessoas íntegras, justas e que vêm a ser defamadas. Então, a criança primeiro ela tem que perceber a perseguição, perceber as situações e saber se comportar. Sabendo isso, ela vira um adolescente mais saudável, porque sabe se comportar diante de algo que venha a trazer perturbação, e se torna um adulto não necessariamente precisando de psicanalistas ou até mesmo psiquiatras, porque quando você não sabe lidar bem na infância com algo, a tendência é isso crescer e evoluir, desenvolver e te tornar um adulto bem difícil, bem complicado, fazendo coisas que sinceramente você não faz nem ideia
como que lá na infância talvez tivesse aprendido a lidar com os problemas e desafios da vida em sociedade, você seria um adulto mais saudável. Tendo como exemplo a situação de Charles, que foi executado na semana passada, e sobre sua história, você vê que o elemento, o indivíduo que praticou o assassinato foi tomado pelo ódio e pela ideologia de que deveria exterminar a pessoa de direita por conta da ideia e das convicções dela. Então, quando na infância não é trabalhada a defesa comportamental, e você deixa que essa criança vire um adolescente despreparado, quando chega na universidade, onde você tem as ideologias, você tem o próprio extremismo, porque terroristas, eles estão principalmente aí nas escolas e nas faculdades e universidades, porque isso é um ato terrorista. Isso é algo, quando você prepara um extermínio e você executa, você, desde a preparação e desde as reuniões ali, onde se cogitou a ideia e você se identificou com aquilo, você faz parte de uma rede terrorista. Então, os terroristas, eles se aproveitam das crianças, adolescentes e adultos mal formados, mal preparados para se defender, para os conquistar ideologicamente, porque quando não se há um preparo, quando não se há uma base sólida familiar, como é que você se defende? Como é que o indivíduo pode dizer que o caminho certo ou o caminho errado se não aprendeu? Isso, desde a infância, aí vem um questionamento de que se a pessoa, primeiro, nasceu, não pode dizer que é homem ou mulher, porque a criança que vai descer. Mas como assim? Outra é que são falácias, que não se deve evangelizar, porque a pessoa, quando se tornar adulta, que vai dizer, não, peraí, é responsabilidade dos pais a evangelização, é responsabilidade dos pais o preparo dessa criança e adolescente para que quando chegue lá na frente, na faculdade, universidade, esteja preparado com valores para não cair nas garras dos lobos que estão aí esperando. Desde a adolescência, eu fui conduzido na minha adolescência, no movimento estudantil, a fazer parte de determinados grupos radicais, hoje eu entendo como radicais, por conta da minha falta de preparo. Não tive nem pai nem mãe com orientação política e muito menos professores que fizeram essa orientação. E quando eu estava lá na adolescência, eu fui cooptado pelos extremistas. E estão aí dentro das escolas. São todas as escolas, existe lá elementos que estão ali prontos para capturar aquela energia pulsante, energia forte da adolescência para seus fins, seus métodos, suas ideologias, suas convicções, convicções essas que a criança e o adolescente não está preparado para dizer sim ou não.
ontem eu vi uma mãe se lamentando porque a criança com o celular estava vendendo suas fotos nuas. E, quer dizer, peraí, mas aí a mãe vira e fala, não, mas eu não entendo onde foi que eu falhei em ensinar a criança e o adolescente a se estruturar e a saber o que é certo, o que é errado, e que muito disso se tem na própria religião. Eu não digo religião que vai dizer que se você faz isso você vai para o céu, e se você faz isso vai para o inferno. Não, eu sou reencarnacionista e eu acredito nas causas e consequências. Então é você traçar uma mentalidade de que se essa criança ou esse adolescente assumir determinado caminho, as consequências virão. Pode até não ser nessa encarnação, será em outra, mas ninguém escapa das consequências de seus atos. Então, eu fiz uma colinha aqui. Não sendo suficiente os partidos políticos estruturados para cooptar determinados extremistas que cooptam as crianças e adolescentes nas escolas, nós temos os próprios professores, que muitas vezes foram crianças e adolescentes que foram cooptados e que se tornaram extremistas e que estão nas escolas e que conduzem os despreparados para o que eles quiserem. Então, a criança e o adolescente, principalmente o jovem que adentra a universidade, ele tem que ter pelo menos o mínimo de preparo, e isso a gente fala das principais bases para que o ser humano esteja de pé. Eu já tratei sobre isso, as bases necessárias, em vídeos anteriores, e provavelmente eu voltarei a esse assunto com um pouquinho mais de profundidade pelos próximos vídeos, mas uma das bases é a família, outra base é a religião, outra base é a necessidade do trabalho, outra base é a necessidade de serviços voluntários, ações onde você não tem interesses materiais, simplesmente interesses morais, interesses espirituais, de crescimento, de avanço, de evolução da população, como esse trabalho que eu faço agora. Eu preciso fazer uma graça aqui, que é sobre o Sabadão do Tolo, que é o sabadão onde um indivíduo vai para frente da TV e dá para uma pessoa, uma família, uma reforma de casa, dá para ela uma bicicleta, um carro ou qualquer coisa, e um monte de outros tolinhos acreditando nisso, botam lá seu dinheirinho e ficam ainda mais na miséria, apostando que na próxima semana eles possam estar lá no Sabadão do Tolo. Então, cuidado, que é mais uma forma dos trouxas caírem nas armadilhas das raposas que estão aí em todo momento. Então esse aí é o nosso espaço patrocinador para falar do Sabadão do Tolo. Voltando ao assunto. Quando você está na universidade e que você entrou despreparado, qualquer ideologia e qualquer momento onde você está aberto ao conhecimento, precisa abrir sua mente, seu coração ali para
para o que for aplicado na universidade, você pode cair em garras erradas, em situações equivocadas e, de certa forma, como eu falei, talvez o professor tenha sido também vítima há anos atrás e hoje segue isso, até porque esse é o mundo que ele conhece. Então a gente só oferece amor, a gente só oferece integridade, respeito, responsabilidade, compromisso com a vida quando a gente tem formação para tal. Essa semana foram muitos os relatos de pessoas que, identificando essa maldade, as pessoas rindo, as pessoas comemorando a morte de uma pessoa que até esse momento nada depõe, nada diz, ninguém falou absolutamente nada em concreto sobre essa pessoa e a maldade dela, até porque era uma pessoa que até então eu só vi coisas boas, que falava o que a gente fala aqui desde sempre, que é o compromisso com a sua evolução espiritual, sua religiosidade, sem mencionar qualquer vertente religiosa que seja. O seu compromisso com a família, o seu compromisso com ser íntegro. Eu falei no vídeo passado sobre as minhas formações e eu acabei me especializando em compliance, que é como fazer com que as empresas ou as organizações ou os governos estejam em conformidade, quer dizer, respeitando as leis, respeitando a moral, respeitando a ética, respeitando... Então, isso acabou me trazendo ainda mais o compromisso de respeito com a humanidade. Então, a partir de determinado momento em que a gente... Mas não digo desse momento, porque a justiça, como os políticos, como as empresas, como os professores, todos em determinado momento podem ser corrompidos. Cabe essa estrutura de infância para discernir o justo do injusto, o correto do incorreto. Por isso é muito importante essa formação desde sempre para que a criança, o adolescente, o adulto, o governante, o membro lá da justiça, que acho que está mais do que claro que foi tomado pelo lado obscuro da força, possam vir a ter dias melhores, com crianças e adolescentes mais formados para dizer não ao que não é justo, ao que não é correto. Muito obrigado, essa página Por Luz e Paz no YouTube e também no Facebook. Obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Peço-lhe que curta esse vídeo, compartilhe e tenho que mencionar a Grazi Mangal, que mora em Londres e que foi quem acendeu essa fagulha, essa chama novamente para que nós pudéssemos voltar a trabalhar nossos vídeos. Ela desde sempre pediu para que eu retomasse os trabalhos e isso aqui é muito gostoso de fazer. Por isso, que Deus nos abençoe e que a gente siga em frente com essa página Por Luz e Paz. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço.